Estamos vivendo o mês das vocações, a igreja trabalha sobre isso. E hoje, em especial, a igreja comemora o dia da vida consagrada. E foi muito oportuno este momento que nós vamos partilhar nesta noite. Nós tivemos uma reunião de núcleo e na reunião de núcleo a gente reza, de forma carismática, escuta a Deus para trazer o tema, para que nós pudéssemos trabalhar em grupo. Então, o Senhor nos enviou uma passagem, então esta passagem é para você, é para nós que estamos aqui. Então eu convido você a abrir o teu coração para esta palavra, porque Deus escolheu esta palavra para atingir, para falar contigo nesta noite. Pega a tua Bíblia, Êxodo capítulo 19. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Acharam? Êxodo capítulo 19. Bom, eu me chamo Leonardo Guilherme, participo aqui da capela, participo do grupo de jovens. Hoje eu estou com 30 anos, né? Nem parece, né? Com 30 anos, estou noivo. Se Deus quiser, a gente casa agora no final do ano. E eu intitulei essa pregação o nome de Deus te chama. Repete comigo, Deus me chama. Fala para o irmão do seu lado, Deus te chama. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre as asas de águia, para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas, ao grupo de oração jovem Anjos da Paz, à Capela dos Apóstolos, ao mundo inteiro. Veio Moisés e convocou os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz. Qual foi a resposta? Faremos tudo o que o Senhor disse. De novo, faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Palavra do Senhor. Eu acredito que uma das perguntas cruciais do ser humano, até mesmo na idade que vocês estão, no qual já permaneço, já estou um pouco mais à frente, é: para que eu nasci? Para que Deus me fez? Eu vim de onde? O que eu tenho que fazer? É para mim ser o quê? O que sou? A pergunta crucial do ser humano é descobrir qual é a sua identidade. Todas as perguntas que o ser humano faz para si mesmo se referem à sua identidade.
Deus fez um plano maravilhoso para o homem e mulher, fez o jardim do Éden, colocou o homem e a mulher ali, puros, perfeitos, santos. Tinha um plano para eles, todos felizes, mas o pecado entrou e Satanás tirou do gênero humano a capacidade de conhecimento de quem é Deus, o que eu sou, o que é a vida. Por causa do pecado, foi tirado do coração do homem a capacidade de reconhecer do que foi feito, de quem eu sou, para onde eu vou. Este questionamento é essa ausência do próprio Deus na vida do homem. Sim, é plano de Deus também na vida do homem e da mulher ir conhecendo o plano de Deus. Deus fez o homem e a mulher não perfeitos, quando eu digo, em questão que eles sabiam de tudo, de toda a ciência, porque só Deus é onisciente. Mas as incertezas tremendas que tocam o coração do homem, esse exagero, esse medo, esse receio, veio por causa do pecado. Mas o desejo de crescimento veio de Deus. Depois que o pecado entra, é interessante o livro de Jó, do capítulo 14, Jó escreve assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. Uma verdade para mim e para você. A única verdade que nós temos é que nós vamos morrer. A única certeza que nós temos nessa vida é que eu e você, nós vamos morrer. Foi colocado um limite. E essa vida é uma vida, Jó continua falando, a vida do homem é como um sopro. Já acabou. Já passou. O pecado foi tanto forte no homem, no qual o próprio Jesus, olhando para ele que se tornou verbo, ele que era verbo, se tornou carne e habitou entre nós, ele olhando para a carne dele, olhando para a carne do ser humano, ele foi capaz de dizer o seguinte, Marcos 8,34, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus é como se dissesse, para você fazer a vontade de Deus, para você conhecer o que você é, você entender o plano de Deus na tua vida, renuncie à tua carne. Renuncie àquilo que você acredita que é vida. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, toma a sua vida e me segue. E assim, no caminho, eu vou te orientar. O grupo de jovens hoje está dominado, está sendo conduzido pelo Espírito, que a animação vai dizer, o meu lugar é ao céu, a hora, na música veio falar também, que eu vou caminhando, vivendo o amor, né, a oração que nós vamos nos entregando a Deus, e essa é a vida do homem, no caminhar, Deus vai explicando o plano de salvação, o plano que Deus tem para a vida dele. E a vida do homem ficou tão debilitada, que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer, 1 Coríntios 15, 19, se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança, somos de todos os homens o mais dignos de lástima. Se nós colocamos a esperança da vida em ser felizes somente nessa vida, como os ateus que não acreditam no céu, como os gnósticos que têm dúvidas sobre a sua vocação, sobre o chamado de Deus para a vida dele, só pensar que eu vivo e logo morro, só pensando nessa vida, é mais digno de lástima, de dó. Olha a pessoa do seu lado e fala assim, não ponha sua esperança só nessa vida. O que sou?
Santa Teresinha do Menino Jesus respondeu: eu sou o que Deus pensa de mim. Repete comigo: eu sou o que Deus pensa de mim. Somos, irmãos, o que Deus nos criou. Gênesis 1:26 mostra a criação do homem. Deus cria o homem e a mulher para multiplicar. Filipenses 3:20, Paulo fala: somos cidadãos do céu. E Efésios 3 ele fala: fazemos parte da família do céu. O que eu sou, olha para mim, o que eu sou é o que Deus pensa de mim. De onde vim? Romanos 11:36. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória por toda a eternidade. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Dele, por Ele e para Ele que eu fui criado. Para que nasci? Efésios 1:4. Jesus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Para que nasci? Para ser santo, repete comigo, para ser santo e irrepreensível. Palavrão, né? O que sou, o que Deus pensa de mim. De onde eu vim? Eu vim de Deus e para Deus que eu vou voltar. E para que eu nasci? É para ser santo e irrepreensível. O que devo buscar? 2 Coríntios 4:18. Porque não miramos as coisas que vêm, mas sim as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O que devo buscar? As coisas eternas. Repete comigo: o que devo buscar? As coisas eternas. Santo Afonso Maria de Ligório, ele é fundamental, é fantástico diante da verdade da vida. E ele disse que um rico e um pobre vai acabar do mesmo jeito, em pó e cinzas na hora da morte. Há diferença de raças, de riqueza, de ambição, enfim, de conquista no mundo. Se eu vou ser médico, se eu vou ser enfermeiro, se eu vou ser dentista, se eu vou não sei o quê. Há essa diferença somente na vida humana, porque no caixão todo mundo acaba do mesmo jeito. O que devo buscar? As coisas eternas que não acabam no caixão. Pedro continua falando sobre isso. A fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que eu devo buscar? A vontade de Deus. 2 Coríntios 5,15. Sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem, não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. O que eu devo buscar? O que devo buscar é viver de acordo com Ele. Porque Ele não morreu à toa na cruz. Ele morreu para que eu e você possamos viver não para os nossos desejos, não para os nossos sonhos, mas para os sonhos dele. Onde está o sentido da vida? Para que eu vivo, afinal de contas? Filipenses 3,8. Está cheio de Paulo aqui hoje. Filipenses 3,8. Na verdade, julgo como perda todas as coisas. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Forte. Na verdade, julgo como perca todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, de bosta, de merda, a fim de ganhar a Cristo e estar com Ele. O que ele disse? Eu olho para o mundo e digo, ele dizendo, tudo isso é vaidade,
tudo que vive em mim. Nasci para Ele, sou dele. Então tudo que acontecer comigo não é nada em troca de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Essa é a tua vontade? Porque essa tem que ser a nossa vontade. É nisso que está constituído a minha existência, a minha vida, a minha maior preocupação. E olha, Paulo largou muita coisa. Ele era de uma raça eleita, muito estudado. Aonde ele ia, ele era respeitado. Ele largou tudo. Ele foi chicoteado muitas vezes, naufragou várias vezes, muita gente tentaram matá-lo, passou fome, passou frio, foi espancado, foi injustiçado. Mas ele diz: tudo isso não é nada em troca de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Olha, Paulo não era velho não, viu? Paulo era jovem como nós aqui. Continua Paulo: na verdade, julgo como perda todas as coisas, já contei isso, né? E para onde eu devo ir? São Tomás de Aquino: Deus criou o homem. Deus não criou o homem para o inferno, onde o odeiam, mas para o céu, aonde o amam. Para onde eu devo ir? Para o céu. Para isso que Deus me criou, para que eu vá para o céu. Eu pensei que eu estou pregando para a cadeira aqui, ninguém fala. Aqui mostra a passagem que o povo, depois que Deus deu a vitória para o povo é orientado, recebe as primeiras orientações do próprio Deus. Ali eles se estabelecem no monte, e naquele monte Moisés já escuta a vontade de Deus e ele já começa a falar para o povo. Deus começa a instruir o povo. Qual é a instrução? Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirá aos levitas. Qual é a instrução de Deus? Segue, obedece a minha vontade. Se obedecerdes a minha vontade, sereis o meu povo predileto. Toda a terra é minha, tudo é meu, mas eu escolho você. Se você obedecer a voz, eu serei teu e vós sereis meu. Vocês, homem, Deus fala contigo. Se você obedecer à voz de Deus, Ele será teu e você será meu. Contar um pouco da minha história. Nasci, graças a Deus, em uma família católica. Meu pai viveu 2 anos nesse seminário, quase se tornou padre. E graças a Deus, desde muito pequeno, me ensinaram a rezar. Falando de vocação, a família é criada para isso. O homem e a mulher se unem para ter filhos. E os filhos é para ser educado na educação cristã e moral católica. E eu fui. Desde muito pequeno, eu lembro que como eu rezava, algumas lembranças, eu não sei quanto de idade eu tinha, mas eu lembro que para rezar, eu imaginava focos de artifícios com a imagem de Jesus, de Maria e de Deus. E assim, da hora que eu rezava, eu creio em Deus Pai, estourava, Pai Nosso, Ave Maria, ali eu cravava a minha imaginação, a minha concentração naquilo, e eu rezava. Eu rezava até de joelho também na cama. Foi assim que a minha família sempre me ensinou a rezar. Até que interessante, que aconteceu um fato muito interessante, eu acho que tinha uns 6 anos de idade.
Eu e a Larissa escovamos os dentes, nós morávamos em Vila Santa Helena, nós estávamos escovando os dentes no banheiro, o banheiro era separado da casa, do barracão. E aí a Larissa muito pequenininha, né, muito medrosa, eu já era medroso, a Larissa era muito mais. E aí a gente estava dentro do banheiro, e eu lembro que eu fui sair do banheiro, parei no portal do banheiro, na porta, e eu senti 2 anjos do meu lado. Tanto é que a criança ela tem essa graça. Eu olhei, eu vi o anjo do meu lado. Só vi uma vez, né? Mas eu lembro dele, gente. Era uma luz. Ele era um jovem, cabelo encaracolado, mas era muita luz. Eu vi a feição dele sorrindo para mim, vestido parecia São Miguel Arcanjo mesmo, que desenho de São Miguel, com a lança na frente, olhando para mim, sorrindo com as asas. Eu olhei para ele, olhei para o outro, vi da mesma forma. Eu falei assim, Larissa, assim, você está vendo isso? Larissa, o quê? Aí eu falei assim, 2 anjos aqui em minha volta, eu falava arrepiado. Eu falei, 2 anjos aqui em minha volta, você não está vendo? Ai, para de falar isso, não fico com medo. Aquilo me marcou. Na minha infância, eu só tive, né, minha casa é só minha irmã, e eu brincava com ela, mas também eu brincava muito sozinho. E o que eu brincava mais? Eu estou fazendo uma releitura da minha história. Eu acredito que Deus fala conosco na nossa história. Se eu não sei ainda o que Deus quer de mim, eu preciso olhar para a minha história. Preciso olhar lá para trás. A história que Deus vem criando, vem me levando, vem me conduzindo. Aí sim eu sou capaz de olhar, de perceber qual o chamado de Deus para a minha vida. E eu brincava somente como herói. Eu sei que toda criança brinca isso, mas eu me fazia de herói. Então eu brincava de Jaspion, eu criava os heróis fictícios, né? E no qual eu lutava para vencer o mal, né? Então eu brincava ali o dia inteiro, pulando, brincando na imaginação. Até lembro que foi uma brincadeira uma vez, eu lembrei que agora, eu lutando contra o demônio, contra o mal, né? E aí Deus apareceu para mim e disse assim, vamos para o céu. Eu falei assim, não, eu tenho que salvar a terra, eu não posso ir para o céu agora. E eu fui assim. Eu acredito, irmãos, que Deus já planta no nosso coração, quando nós somos batizados, o Espírito Santo estabelece em nós, e o Espírito Santo nos leva a uma guerra. Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os poderes, potestades, os demônios. Dentro do meu coração já era crescendo o desejo de lutar contra o demônio, contra o mal de nossa vida. E é para isso que o Espírito Santo está dentro de você. É para te fazer herói, mas para vencer o demônio e não o irmão que está do seu lado. E aí, quando eu era criança, eu sofria de um pesadelo. Eu tinha na mente o seguinte, eu tenho sonhos ruins e tinha um pesadelo. O pesadelo era sempre o mesmo. O pesadelo, eu tive um discernimento para cá, há pouco tempo para cá. Um pesadelo era que a gente assistia muito Xuxa, né? Xuxa Rainha dos Baixinhos naquela época. E aí eu me via que eu estava do lado da Xuxa tudo de branco, uma luz muito grande, e a Xuxa do meu lado, e os meus pais e minha irmã do outro lado, e eles fazendo tchau para mim, sorrindo para mim. E eu chorava, tanto é que a minha mãe e meu pai muitas vezes acordou de madrugada, querendo me acordar, e eu não acordava. Diz minha mãe que me empurrava, sabe, me mexia comigo, mas eu não conseguia, falava, não me deixe chorando. Todas as vezes era o mesmo pesadelo. Eu via o muro passando muito rápido, e eu chorava toda vez que se via aquilo. Eu sentia uma angústia muito grande dentro do meu coração. Eu tenho certeza, pensando agora, que eu tinha dificuldade de ficar sozinho, porque tinha medo de que aquilo acontecesse. Eu te falo o seguinte, irmão, que o sonho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, nem sempre vai ser o sonho de Deus para a tua vida. Eu não quero que você revolte contra os seus pais. Eu não quero que você rebele contra os seus pais, irmão. Mas não espere que todo mundo aponte para você e diga, isso é teu chamado. Todo mundo te ama. Todo mundo te ama. E o pai e a mãe que amam o filho, por mais difícil que seja naquela hora, do filho decidir em fazer a vontade que não era dos planos dos pais, por amor aos filhos, eles são capazes, muito com o coração doendo, de dizer, não, meu filho, é vontade de Deus, vai te fazer feliz, então vai. E aí, aos mais ou menos 15 anos de idade, nós mudamos aqui para o Exercício Itaipu. A minha vida foi totalmente diferente. Lá eu brincava com colegas, aqui eu conheci, comecei a conhecer
amigos, jogava bola todo dia e tal. E aí aqui mesmo eu tive problema da epilepsia. Sofri minha primeira convulsão e assim sofri outras também. Tomei remédio controlado, Tegretol, né, carbamazepina. Cheguei a tomar Gardenal também. Tem gente que faz brincadeira, né? Fala assim, você está doido, não tomou Gardenal hoje porque não sabe. O Gardenal não é para gente doido, né? É para controle, né? Então eu cheguei a tomar Gardenal, mas fiquei meio... Estamos vivendo o mês das vocações, a igreja trabalha sobre isso. E hoje em especial, a igreja comemora o dia da vida consagrada. E foi muito oportuno este momento que nós vamos partilhar nesta noite. Nós tivemos uma reunião de núcleo e na reunião de núcleo a gente reza, de forma carismática, escuta a Deus para trazer o tema, para que nós pudéssemos trabalhar em grupo. Então, o Senhor nos enviou uma passagem, então esta passagem é para você, é para nós que estamos aqui. Então eu convido você a abrir o teu coração para esta palavra, porque Deus escolheu esta palavra para atingir, para falar contigo nesta noite. Pega a tua Bíblia, Êxodo, capítulo 19. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Acharam? Êxodo, capítulo 19. Bom, eu me chamo Leonardo Guilherme, participo aqui da capela, participo do grupo de jovens. Hoje eu estou com 30 anos, né? Nem parece, né? Com 30 anos, estou noivo. Deus quiser, a gente casa agora no final do ano. E eu intitulei essa pregação o nome de Deus te chama. Repete comigo, Deus me chama. Fala para o irmão do seu lado, Deus te chama. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre as asas de águia, para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas, ao grupo de oração Jovem Anjos da Paz, à Capela dos Apóstolos, ao mundo inteiro. Veio Moisés e convocou os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz. Qual foi a resposta? Faremos tudo o que o Senhor disse. De novo, faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Palavra do Senhor. Eu acredito que uma das perguntas cruciais do ser humano, até mesmo na idade que vocês estão, no qual já permaneço, já estou um pouco mais à frente, é: para que eu nasci? Para que Deus me fez? Eu vim de onde? O que eu tenho que fazer? É para mim ser o quê?
quem sou? A pergunta crucial do ser humano é descobrir qual é a sua identidade. Todas as perguntas que o ser humano faz para si mesmo se referem à sua identidade. Deus fez um plano maravilhoso para o homem e mulher, fez o jardim do Éden, colocou o homem e a mulher ali, puros, perfeitos, santos. Tinha um plano para eles, todos felizes, mas o pecado entrou e Satanás tirou do gênero humano a capacidade de conhecimento de quem é Deus, o que eu sou, o que é a vida. Por causa do pecado, foi tirado do coração do homem a capacidade de reconhecer do que foi feito, de quem eu sou, para onde eu vou. Este questionamento é essa ausência do próprio Deus na vida do homem. Sim, é plano de Deus também na vida do homem e da mulher ir conhecendo o plano de Deus. Deus fez o homem e a mulher não perfeitos, quando eu digo, em questão que eles sabiam de tudo, de toda a ciência, porque só Deus é onisciente. Mas as incertezas tremendas que tocam o coração do homem, esse exagero, esse medo, esse receio, veio por causa do pecado. Mas o desejo de crescimento veio de Deus. Depois que o pecado entra, é interessante o livro de Jó, do capítulo 14, Jó escreve assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. Uma verdade para mim e para você: a única verdade que nós temos é que nós vamos morrer. A única certeza que nós temos nessa vida é que eu e você, nós vamos morrer. Foi colocado um limite. E essa vida é uma vida, Jó continua falando, a vida do homem é como um sopro. Já acabou. Já passou. O pecado foi tanto forte no homem, no qual o próprio Jesus, olhando para ele que se tornou verbo, ele que era verbo, se tornou carne e habitou entre nós. Ele olhando para a carne dele, olhando para a carne do ser humano, ele foi capaz de dizer o seguinte, Marcos 8,34: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus é como se dissesse, para você fazer a vontade de Deus, para você conhecer o que você é, você entender o plano de Deus na tua vida, renuncie à tua carne. Renuncie àquilo que você acredita que é vida. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua vida e me segue. E assim, no caminho, eu vou te orientar. O grupo de jovens hoje está dominado, está sendo conduzido pelo Espírito, que a animação quer dizer, o meu lugar é ao céu. A hora na música veio falar também que eu vou caminhando, vivendo o amor, né? A oração que nós vamos nos entregando a Deus. E essa é a vida do homem. No caminhar, Deus vai explicando o plano de salvação, o plano que Deus tem para a vida dele. E a vida do homem ficou tão debilitada que o apóstolo Paulo foi capaz de dizer, 1 Coríntios 15, 19: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança, somos de todos os homens o mais dignos de lástima. Se nós colocamos a esperança da vida em ser felizes somente nessa vida, como os ateus que não acreditam no céu, como os gnósticos que têm dúvidas
sobre a sua vocação, sobre o chamado de Deus para a vida dele, só pensar que eu vivo e logo morro, só pensando nessa vida, é mais digno de lástima, de dó. Olha a pessoa do seu lado e fala assim: não ponha sua esperança só nessa vida. O que sou? Santa Teresinha do Menino Jesus respondeu: eu sou o que Deus pensa de mim. Repete comigo: eu sou o que Deus pensa de mim. Somos, irmãos, o que Deus nos criou. Gênesis 1:26 mostra a criação do homem. Deus cria o homem e a mulher para multiplicar. Filipenses 3:20, Paulo fala: somos cidadãos do céu. Em Efésios 3 ele fala: fazemos parte da família do céu. O que eu sou, olha para mim, o que eu sou é o que Deus pensa de mim. De onde vim? Romanos 11:36. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória por toda a eternidade. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Dele, por Ele e para Ele que eu fui criado. Para que nasci? Efésios 1:4. Jesus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Para que nasci? Para ser santo, repete comigo, para ser santo e irrepreensível. Palavrão, né? O que sou, o que Deus pensa de mim. De onde eu vim? Eu vim de Deus e para Deus que eu vou voltar. E para que eu nasci? É para ser santo e irrepreensível. O que devo buscar? 2 Coríntios 4:18. Porque não miramos as coisas que vêm, mas sim as coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O que devo buscar? As coisas eternas. Repete comigo: o que devo buscar? As coisas eternas. Santo Afonso Maria de Ligório, ele é fundamental, é fantástico diante da verdade da vida. E ele disse que um rico e um pobre vai acabar do mesmo jeito, em pó e cinzas na hora da morte. Há diferença de raças, de riqueza, de ambição, enfim, de conquista no mundo. Se eu vou ser médico, se eu vou ser enfermeiro, se eu vou ser dentista, se eu vou não sei o quê. Há essa diferença somente na vida humana, porque no caixão todo mundo acaba do mesmo jeito. O que devo buscar? As coisas eternas que não acabam no caixão. Pedro continua falando sobre isso, a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O que eu devo buscar? A vontade de Deus. 2 Coríntios 5,15. Sim, Ele morreu por todos, a fim de que os que vivem, não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. O que eu devo buscar? O que devo buscar é viver de acordo com Ele. Porque Ele não morreu à toa na cruz. Ele morreu para que eu e você possamos viver não para os nossos desejos, não para os nossos sonhos, mas para os sonhos dele. Onde está o sentido da vida? Para que eu vivo, afinal de contas? Filipenses 3,8. Está cheio de Paulo aqui hoje. Filipenses 3,8. Na verdade, julgo com perda todas as coisas. Olha o que Paulo fala aqui, gente. Forte.
Na verdade, julgo como perca todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho conta de esterco, de bosta, de merda, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. O que ele disse? Eu olho para o mundo e digo, ele dizendo, tudo isso é vaidade, tudo isso para mim é bosta, faz diferença nenhuma, troco tudo para conhecer a Cristo, é para Ele que eu vivo, já não eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, nasci para Ele, sou dele, então tudo que acontecer comigo não é nada, em troca de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Essa é a tua vontade, porque essa tem que ser a nossa vontade. É nisso que está constituído a minha existência, a minha vida, a minha maior preocupação. E olha, Paulo largou muita coisa. Ele era de uma raça eleita, muito estudado. Aonde ele ia, ele era respeitado, ele largou tudo. Ele foi chicoteado muitas vezes, naufragou várias vezes, muita gente tentaram matá-lo, passou fome, passou frio, foi espancado, foi injustiçado, mas ele diz, tudo isso não é nada em troca de conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Olha, Paulo não era velho não, viu? Paulo era jovem como nós aqui. Continua Paulo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, já contei isso, né? E para onde eu devo ir? São Tomás de Aquino. Deus criou o homem. Deus não criou o homem para o inferno, onde o odeiam, mas para o céu, aonde o amam. Para onde eu devo ir? Para o céu. Para isso que Deus me criou, para que eu vá para o céu. Eu pensei que eu estou pregando para a cadeira aqui, ninguém fala. Aqui mostra a passagem que o povo, depois que Deus deu a vitória para o povo é orientado, recebe as primeiras orientações do próprio Deus. Ali eles se estabelecem no monte, e naquele monte Moisés já escuta a vontade de Deus e ele já começa a falar para o povo. Deus começa a instruir o povo. Qual é a instrução? Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirá aos levitas. Qual é a instrução de Deus? Segue, obedece a minha vontade. Se obedecerdes a minha vontade, sereis o meu povo predileto. Toda a terra é minha, tudo é meu, mas eu escolho você. Se você obedecer a voz, eu serei teu e vós sereis meu. Você, jovem, Deus fala contigo. Se você obedecer à voz de Deus, Ele será teu e você será meu. Contar um pouco da minha história. Nasci, graças a Deus, em uma família católica. Meu pai viveu 2 anos nesse seminário, quase se tornou padre. E graças a Deus, desde muito pequeno, me ensinaram a rezar. Falando de vocação, a família é criada para isso. O homem e a mulher se unem para ter filhos. E os filhos é para ser educado na educação cristã.
e moral católica. E eu fui. Desde muito pequeno, eu lembro que como eu rezava, algumas lembranças, eu não sei quanto de idade eu tinha, mas eu lembro que para rezar, eu imaginava focos de artifícios com a imagem de Jesus, de Maria e de Deus. E assim, da hora que eu rezava, eu creio em Deus Pai, estourava, Pai Nosso, Ave Maria. Ali eu cravava a minha imaginação, a minha concentração naquilo e eu rezava. Eu rezava até de joelho também na cama. Foi assim que a minha família sempre me ensinou a rezar. Até que interessante, que aconteceu um fato muito interessante, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Eu e a Larissa escovando os dentes, nós morávamos em Vila Santa Helena, nós estávamos escovando os dentes no banheiro, o banheiro era separado da casa, do barracão. E aí a Larissa muito pequenininha, né, muito medrosa, eu já era medroso, a Larissa era muito mais. E aí a gente estava dentro do banheiro, e eu lembro que eu fui sair do banheiro, parei no portal do banheiro, na porta, e eu senti 2 anjos do meu lado. Tanto é que a criança ela tem essa graça. Eu olhei, eu vi o anjo do meu lado. Só vi uma vez, né? Mas eu lembro dele, gente. Era uma luz. Ele era um jovem, cabelo encaracolado, mas era muita luz. Eu vi a feição dele sorrindo para mim, vestido parecia São Miguel Arcanjo mesmo, que é desenho de São Miguel, com a lança na frente, olhando para mim, sorrindo com as asas. Eu olhei para ele, olhei para o outro, vi da mesma forma. Eu falei assim, Larissa, assim, você está vendo isso? Larissa, o quê? Aí eu falei assim, 2 anjos aqui em minha volta, eu falava arrepiado. Estou vendo 2 anjos aqui em minha volta, você não está vendo? Ai, para de falar isso, não fico com medo. Aquilo me marcou. Na minha infância, eu só tive, né, minha casa é só minha irmã, e eu brincava com ela, mas também eu brincava muito sozinho. E o que eu brincava mais? Eu estou fazendo uma releitura da minha história. Eu acredito que Deus fala conosco na nossa história. Se eu não sei ainda o que Deus quer de mim, eu preciso olhar para a minha história. Preciso olhar lá para trás. A história que Deus vem criando, vem me levando, vem me conduzindo. Aí sim eu sou capaz de olhar, de perceber qual é o chamado de Deus para a minha vida. E eu brincava somente como herói. Eu sei que toda criança brinca isso, mas eu me fazia de herói. Então eu brincava de Jaspion, eu criava os heróis fictícios, né? E no qual eu lutava para vencer o mal, né? Então eu brincava ali o dia inteiro, pulando, brincando na imaginação. Até lembro que foi uma brincadeira uma vez, eu lembrei que agora, eu lutando contra o demônio, contra o mal, né? E aí Deus apareceu para mim e disse assim, vamos para o céu. Eu falei assim, não, eu tenho que salvar a terra, eu não posso ir para o céu agora. E eu fui assim. Eu acredito, irmãos, que Deus já planta no nosso coração, quando nós somos batizados, o Espírito Santo estabelece em nós, e o Espírito Santo nos leva a uma guerra. Efésios 6, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os poderes, potestades, os demônios. Dentro do meu coração já era crescendo o desejo de lutar contra o demônio, contra o mal de nossa vida. E é para isso que o Espírito Santo está dentro de você. É para te fazer herói, mas para vencer o demônio e não o irmão que está do seu lado. E aí quando eu era criança, eu sofria de um pesadelo. Eu tinha na mente o seguinte, eu tenho sonhos ruins e tinha um pesadelo. O pesadelo era sempre o mesmo. O pesadelo, eu tive um discernimento para cá, há pouco tempo para cá. O pesadelo era que a gente assistia muito Xuxa, né? Xuxa Rainha dos Baixinhos naquela época. E aí eu me via que eu estava do lado da Xuxa tudo de branco, uma luz muito grande, e a Xuxa do meu lado, e os meus pais e minha irmã do outro lado, e eles fazendo tchau para mim, sorrindo para mim. E eu chorava, tanto é que a minha mãe e meu pai muitas vezes acordou de madrugada, querendo me acordar, e eu não acordava. Diz minha mãe que me empurrava, sabe, me mexia comigo, mas eu não conseguia, falava, não me deixe, chorando. Todas as vezes era o mesmo pesadelo. Eu via o muro passando muito rápido, e eu chorava toda vez que se via aquilo. Eu sentia uma angústia muito grande dentro do meu coração. Eu tenho certeza, pensando agora, que eu tinha dificuldade de ficar sozinho, porque tinha medo de que aquilo acontecesse. Eu te falo o seguinte, irmão, que o sonho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, nem sempre vai ser o sonho de Deus para a tua vida. Eu não quero que você revolte contra os seus pais. Eu não quero que você rebele contra os seus pais. Mas não espere que todo mundo
aponte para você e diga: isso é teu chamado. Todo mundo te ama. Todo mundo te ama. E o pai e a mãe que amam o filho, por mais difícil que seja naquela hora do filho decidir em fazer a vontade que não era dos planos dos pais, por amor aos filhos, eles são capazes, muito com o coração doendo, de dizer: não, meu filho, é vontade de Deus, vai te fazer feliz. Então vai. E aí, aos mais ou menos 15 anos de idade, nós mudamos aqui para o Exercício Itaipu. A minha vida foi totalmente diferente. Lá eu brincava com colegas, aqui eu conheci, comecei a conhecer amigos, jogava bola todo dia e tal. E aí aqui mesmo eu tive o problema da epilepsia. Sofri minha primeira convulsão, e assim sofri outras também. Tomei remédio controlado, Tegretol, carbamazepina. Cheguei a tomar Gardenal também. Tem gente que faz brincadeira, né? Fala assim: ah, você está doido, não tomou Gardenal hoje? Porque não sabe. O Gardenal não é para gente doido, né? É para controle, né? Então eu tomei, cheguei a tomar Gardenal, mas fiquei meio bobo assim. Tiraram o Gardenal, colocaram uma dosagem mais baixa. Tomei, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, né? Tomando Tegretol, tomava 3 remédios, 3 comprimidos por dia. Mas a minha vida era normal. Toda vez que eu falava para alguém que eu tomava remédio controlado, todo mundo se assustava, porque não percebia, né? A gente tem essa ideia de achar que a pessoa que toma remédio controlado é porque ela precisa de psiquiatra, e não é bem assim. E assim eu tive esse problema, caía de escada, tal, e tudo mais, né? Eu até falei com meu pai e com a minha mãe que eu acho que de criança, eu acho que era o demônio que me queria me matar, porque não era possível. Tudo me machucava, e sozinho, né? Parece que o demônio, parece que olha para nós, sabe que Deus está preparando algo, e ele começa a maquinar contra a nossa vida. Mas ele não pode tirar o chamado de Deus na sua vida. Fala para o irmão do seu lado: Deus não pode tirar, o demônio não pode tirar o chamado de Deus na tua vida. Não importa o que aconteceu até hoje, o chamado de Deus ainda continua dentro de você. E assim, pelas orações, nós acreditamos lá em casa que pelas orações dos meus pais, rezava também, eu fui curado. Porque tirava a chapa, fazia exames e tudo mais, não encontrava problema nenhum. É só porque eu tinha uma convulsão, e não, ele teve epilético, né? Olha que coisa estranha, não achava defeito, não problema nenhum, né? E assim, com a oração, nós fomos curados. E mudando para Carmos, eu conheci a capela, nós conhecemos a Capela dos Apóstolos. A Capela dos Apóstolos era uma capelinha do outro lado ali de placa. Aí a gente sentava, a gente colocava, era tábua, né? Em cima de tijolos, e a gente sentava em volta da parede, né? Goteira, meu pai que chegou e ajudou a colocar uma bigota em cima para segurar, porque o telhado estava caindo. Gente, a Capela dos Apóstolos é a minha escola de discipulado. Porque quando nós conhecemos essa capela, nós enfiamos a cara para trabalho na igreja. Acho que cada tijolinho desse aqui tem a nossa história no meio, né? Para levantar essa igreja aqui, nós também temos história. E aí, a Capela dos Apóstolos foi a minha escola de discipulado. É na igreja, irmãos, é no serviço que a gente aprende o que é amar, irmão. Não estou dizendo que eu amo, irmão, mas dizer: faça, Senhor, segundo a tua vontade, mas te chamo para ser catequista, te chamo para começar de música, te chamo para fazer uma leitura, te chamo para coordenar algo. Ah, eu não quero, ah, eu não dou conta, ah, eu tenho medo, ah, não sei o que. Você nunca vai fazer a vontade de Deus desse jeito. Se você não se colocar como barco à vela solto pelo mar, você nunca vai fazer a vontade de Deus. E assim, essa escola de discipulado, e na Crisma recebi o meu primeiro batismo no Espírito Santo. Era com Sandoval, e assim naquele momento de oração, de efusão, recebi aquele batismo no Espírito, no qual, quando era a celebração, né, o Sandoval celebrava e tinha aquele momento de adoração, eu ficava igual um bêbado ali atrás. Eu queria cair porque ninguém conhecia sobre repouso do Espírito, e eu ficava querendo cair, não caía, mas aquilo estava tanta unção, e era derramar tanta unção. Na hora da oração, o Rony era dessa época, conhece, a gente ficava ofegante,
A gente ficava ofegante, a gente não conseguia parar. Tinha vezes que a gente ficava mexendo assim, a mão suava, os pés suavam, a língua tremia. Gente, que batismo no Espírito Santo. E é maravilhoso. Se você se abrir a Deus, você vai sentir a presença de Deus na sua vida. E ali a coisa foi mudando. Na Crisma, nós começamos a participar do grupo de oração. Foi fundado pelo Sandoval, o grupo de oração aqui, né? E aí no grupo de oração, depois de um certo tempo, passaram-se muitas pessoas, e de jovem na igreja, trabalhando na igreja, só ficou eu. Passaram muitos jovens, muitos grupos de jovens tinham sido fundados, acabou, e só eu fiquei como jovem na igreja, trabalhando na igreja. Mas eu fiquei só. E no grupo de oração, eu recebi 2 profecias que guardo até hoje, quero guardar para o resto da minha vida. A primeira é que uma irmã estava rezando e ela olhou para mim porque eu tocava teclado e cantava. Então cantava, animava, tocava teclado, batia palma, puxava animação, conduzia oração, tudo ali no tecladinho ali. Tinha vezes que eu colocava levanta o braço, né? Levanta o braço, a Zéinha tudo levantando o braço, e eu acontecia. E assim a gente fazia de tudo ali naquele cantinho. E a irmã olhou para mim e disse assim: você pode de oração. Eu olhei para ela, eu não entendi muito bem, mas eu fiquei, falei, perseverar, e eu perseverei. E a segunda profecia foi a Marisete, quando nós fizemos o seminário 1 aqui, ela veio falar sobre o pecado. Ela disse: quando eu estava vindo para cá, eu vi muitas igrejas protestantes, e eu pedi para Deus: Senhor, tem que levantar aqui uma geração mariana. Aquilo me marcou, aquilo ficou comigo. Eu estou contando, você não está entendendo, você vai entender lá na frente. Eu estou te contando os fatos, para que você também olhe para a tua vida e perceba que Deus está contigo na tua história. Você está pensando que Deus está contigo só quando você está aqui no grupo de jovens? Antes do seu nascimento, Deus já te consagrou. Deus tem um plano, um projeto para a tua vida. Só basta você querer conhecer o que Deus quer para você. Adolescência, 17 anos para 18 anos, comecei os namoros, né? Sempre fui muito sério, comecei os namoros sérios e tal, tudo mais. Mas trabalhava na igreja, trabalhava no grupo de jovens, no grupo de oração, mas eu não tinha uma comunhão profunda com Deus, só rezava quando estava na igreja. E assim, nesses relacionamentos de namoro, a castidade era o problema, pegava contra a castidade. No último relacionamento, antes da minha noiva, aí que eu perdi a virgindade. E aí, meu amigo, um boi passou, não fala assim, um boi passou, qual é a graça? É o mal, irmãos. É o mal. Porque hoje eu sei da luta que eu tenho, porque eu já experimentei, tenho vontade de fazer de novo. Me arrependo de ter perdido a virgindade. Porque a luta pela castidade é muito maior. E assim, quando perdi a virgindade, quando a gente perde, a gente se torna o quê? Escravo do outro. Quando não se tem um relacionamento de valores morais, quando tem um relacionamento maduro, se torna um relacionamento escravo um do outro. Aquele negócio que você não consegue terminar, aquele negócio que você não consegue esquecer a pessoa, aquele negócio que você termina o relacionamento, daqui 5 anos você fazer assim, né? A música do Luan Santana, né? Se fizer assim, eu volto. O primeiro namorado, a primeira namorada, aquela que você ficou, entregou para ela o teu coração, se ela fizer assim, se você não tiver em Deus, decidido a mudar de vida, você vai voltar para ela. Deixa eu só dar um pausa aqui. Sabe como é que é o pecado? Como que a gente pesca? Eu não sou pescador, mas eu sei que é assim. Como que pega o peixe o pescador? Ele pega um anzol, né? E ali no anzol, ele coloca uma minhoca, uma isca, e joga na água. Ele joga na água para quê? Para a minhoca tomar banho? É para quê? É para pegar o peixe. Ele tem uma outra intenção. É de pegar o peixe, matar o peixe e comer o peixe. Ele deixa ali. A minhoca é somente uma isca para pegar o peixe. O pecado é do mesmo jeito. Não? O demônio joga a isca para você.
Se você pegar, ele vai te puxar. Ele vai acabar com a tua vida. Toda vez que você for tentar a pecar, pensa nisso. Isca de Satanás. Ele está jogando para mim. Se eu pegar, ele vai me puxar. Vai me matar. Vai acabar com a minha vida. E ali, quando perdi, e aí um relacionamento conturbado de 3 anos, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sofri muito. E assim, claro, muito calado, né? Porque eu não queria que ninguém soubesse, então eu sofria calado. E aí veio terminar um relacionamento de uma vez. E aí quando terminei, eu quero louvar a Deus. Porque graças a Deus que eu passei por esse relacionamento, porque pelo esse relacionamento eu conheci o sofrimento, do sofrimento conheci Deus. Porque no sofrimento eu tive minha segunda conversão de vida. Eu lembro que eu acordava de madrugada, eu colocava no celular a música tudo posso, naquele que me fortalece. E eu cantava, chorava no meu quarto e dizia: eu posso em Deus, eu vou ser livre, eu vou ser liberto, eu vou vencer. E irmãos, a coisa foi mudando, porque a segunda conversão, eu não tive conversão para o serviço na igreja, mas eu tive segunda conversão para uma vida espiritual, busca de santidade, busca de vocação. Se você ainda está na primeira conversão, de largar alguns pecados, eu convido você nesta noite a querer entrar na segunda etapa da tua vida, em dizer: sabe de uma coisa? Eu quero é Deus, eu quero ser santo. Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Dá um passo a mais, jovem. Não é somente deixar de pecar, mas é querer fazer a vontade de Deus. Se lança. E assim Deus me deu a graça de conhecer o testemunho do Anderson Luiz dos Reis. Eu ia para Lan House, e ali eu pegava 1 hora, aí eu terminava o testemunho e pedia: irmão, mais 1 hora, eu ficava 3, 4 horas ouvindo o testemunho. Uma vez eu cheguei do quarto, fechei a porta e falei assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O rapaz tem 3 anos de caminhada, o cara come a Bíblia. Gente, ele prega, ele não olha para papel, não. Não é possível, eu estou muito mais tempo com ele do que ele na igreja e não conheço a Bíblia. Gente, comecei a comer a Bíblia, li a Bíblia inteira. Comecei a ler a Bíblia, fui me alimentando. E assim, com a busca da santidade, decidi: eu vou entregar 1 ano de Deus na minha vida para Deus. Fiquei sem relacionamento durante 1 ano. E aí vem as iscas do demônio, né? Que aí chove, porque as mulheres, claro, estão buscando homens santos, mas elas não querem ser santos. Elas estão buscando homens santos, mas não querem ser santos. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Esse negocinho, deixa eu falar bem sincero com vocês. Esse negócio de achar assim: eu preciso de uma pessoa para que eu seja casto, você está mentindo. Isso é mentira. Sabe como você vai conseguir um namoro casto? Se você for casto antes. Se você quiser ser casto. Porque não é o outro que te faz casto, é Deus que te faz casto se você quiser. Essa ideia, essa conversinha de falar que uma pessoa vai me ajudar a ser casto, você vai levar ele para o pecado também. E assim eu entreguei 1 ano. Depois de 1 ano, aí eu comecei como ministro da palavra. E quando completou 1 ano, falei: oh Deus, completou 1 ano hoje que eu fiz a promessa, eu fui fazer a celebração. Qual que era? Eu tinha recebido uma palavra de Deus na oração, que era a passagem que diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E 1 ano, quando fechou 1 ano, deu um domingo, eu peguei o folheto para celebrar. Qual que era a passagem? O mistério da celebração: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Foi: Deus, o Senhor agradou com o meu chamado, vou ficar mais 2. E eu fiquei 4 anos. Deus beijinho, porque aí nesse tempo, tive um diretor espiritual, o Monsenhor João Dias, que hoje falecido, mas grande Monsenhor. Ele diz assim, que eu já estava namorando ainda, na criação, todo ferido. Ele disse que quando eu entrei, foi no sábado de manhã, quando eu entrei no confessionário, ele disse que olhou para mim e falou assim: não é possível, eu não posso deixar esse rapaz sair do mesmo jeito aqui. Esse rapaz tem um jeito especial.
E eu lembro que eu confessei os pecados para ele, e um dos pecados que eu confessei foi o que eu duvidei da misericórdia de Deus. Para quem já conhece o confessionário da catedral, sabe que lá tem um crucifixo grandão. E ele falou assim: peraí, filho, você duvidou da misericórdia de Deus? Eu lembro que ele sentado, ele virou assim para a cruz e falou assim: o que é isso? Você duvidou dele? Olha aí, filho. Sabe aquele negócio? Caiu a ficha. E aí eu comecei a ter direcionamento com ele. Eu lembro que quando eu saía do direcionamento com ele, ele falava tudo que eu já sabia. Mas o diretor espiritual é aquele que cativa. Mas na alma, eu saía do confessionário e eu ia embora. Eu entrava no ônibus, eu falava: pode vir, diabo, que eu vou atropelar você. Eu vinha embora com tanta alegria, com tanto fogo. É o chamado de Deus, a convocação de Deus. E assim, nessa busca da santidade, com esse diretor espiritual, alguns anos depois, fundamos o grupo de jovens Anjos da Paz. Né? Eu não queria no começo: não, gente, esse negócio de grupo de jovens, dá trabalho, muita coisa, pai, tudo mais, estava com inspiração já. E aí o mãe voltou, a gente foi fazer turminha da pipoca, ia para as casas, a gente assistia filme, tinha Paixão de Cristo, e a gente, não, aí o Rony, veio do Rony essa ideia, né? De fundar o grupo de jovens, eu acho. Aí vamos fundar o grupo de jovens, rapaz, esse não vai dar certo, e aí fundamos. Aí fizemos a eleição do nome do grupo, a Dayana olhou para o céu e falou: Anjos da Paz, e pegou o trem. E aí depois de um certo tempo, nós conhecemos os padres mosteiros de Santa Cruz, e eles disseram: vocês são Anjos da Paz? Existe um Anjo da Paz lá de Portugal, né? Ué, a gente não sabia que existia o Anjo da Paz. E no Anjo da Paz, então eu conheci o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, me consagrei. No Anjo da Paz, conheci a minha noiva, né? E no Anjo da Paz também, eu fui discernindo a minha vocação. Irmãos, 5 anos atrás, me veio uma inquietação no meu coração. E aquilo ia mexendo comigo. Tanto é que eu estava em dúvida da minha vocação. Comecei o namoro com a Daiane, rezamos 15 dias, rezando o rosário, que passou o pai. Eu falei: não, Daiane, Deus não falou comigo, mas eu acredito que é vontade de Deus, vamos começar. A gente começou a namorar. Daiane até sofreu nessa época, porque tinha medo de eu ir ser padre, né? Ficou 2 anos aí de molho esperando, e aí quando vem, eu vou ser padre, ainda largar ela. Mas aí inquietava. Por quê? Porque eu estava com mais sede de Deus. Eu queria mais Deus, eu queria mais Deus, eu queria mais Deus, mais Deus, mais Deus. E eu via no sacerdote um caminho de santidade. Eu via que o sacerdote se entregava para a igreja. E o que me chamava a atenção no sacerdote era isso. Não é que eu me via celebrando Santa Missa, celebrando casamento. Não, o que eu via no sacerdote era a santidade. Eu via que aquele caminho que ele escolheu, aquela vocação que ele escolheu, ele ia ser santo. Só tinha aquele caminho. E é interessante que eu vejo a minha história e vejo que com a Daiane, mesmo que ela não era de igreja, mas eu fiz questão de vocação, ela começou a ensinar para mim que para ser santo, porque ela começava a questionar o seguinte: uai, eu não entendo, a igreja só fala de santo que é padre, e os casais? Esse questionamento a fazer para mim, eu não sabia responder. E através dela, eu comecei a perceber que eu posso também ser santo casado. Eu posso ser santo casado. E está faltando. O santo não é só padre, gente. É para casar, tem como ser santos casados. A vocação do matrimônio te santifica, te faz perfeito, te faz pessoas de Cristo. E aí, vamos acelerar. E aí, aquilo foi mexendo comigo. E eu partilhei somente com a Daiane e com o Valdemar. Valdemar, eu não sei o que Deus quer de mim. Falei com a Daiane: eu não sei, Daiane. Eu não sei o que Deus quer de mim. Mas eu estou indo, eu não sei. Eu estava com 2 anos de namoro já, eu não sabia. Que mexia comigo, eu não sabia. E aí, passou 2 anos de coordenação. Aí vou fazer reeleição. E aí foi outro toque de Deus. Nós tivemos aqui a rodinha, a Eudélia do Aeroporto Sul veio para cá. Os servos sabem disso. E aí ela falou assim: foi fazer um momento de eleição, todo mundo voltou, tal e tudo mais. Ficou eu e a Lohane empatados. Aí a Eudélia foi fazer isso. É o seguinte, gente: Deus não é um Deus de confusão. Nós vamos rezar
e o coordenador vai levantar daqui. Vai Deus que vai levantar ele. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu pensei, eu não vou levantar. Quem sou eu de levantar? A Lohane também fala, eu não vou levantar também. E aí eu sou. E ela falou assim, nós vamos para o Santista, na Capela do Santista, nós vamos rezar e Deus vai levantar o coordenador. Porque não é para ficar empatado não. Ele vai levantar. Meu Deus. E nós caímos. Gente, que unção. Ai meu Deus, nós rezando, clamando. A Amanda estava nessa época, gente. E aí fogo e tal. E aí proclamaram, eu vejo uma pessoa no mar tribulado. Ele no meio e as águas em volta dele tribuladas. E com um sinal ia parar as águas do rio. Continuamos rezando. E eu me vi rezando junto com os meninos. Eu tive uma visualização. Eu num beco, lá até da Dona Camargo, Deus usa as coisas, né? No escuro. E eu estava nesse beco lá embaixo. E tinha um homem todo encapuzado, todo de preto, me socando na cara. E batendo forte mesmo. Interessante que ele batia com muito ódio. Engraçado que eu não esquivava do soco dele. Eu ia para frente, ele me socava, eu ia de novo, ele me socava. E os meninos atrás de mim. E aí veio uma voz dizendo, você vai perder a tua vida por causa desses jovens. Continuamos rezando. E aí, vai e vem, eu me levantei. Esse novo coordenador. Passando alguns tempos, nós sentimos o desejo de fazer um retiro. Nosso primeiro retiro CLT. E aí nós tivemos a necessidade, a Lomani viu que tínhamos necessidade de uma diretora espiritual, de um diretor espiritual. Procurei uns 6 padres. Todos me disseram o nome que estava cheio de coisa. E aí a Ana Cara falou assim, tem a irmã Adriana. Procurei a irmã Adriana e a irmã Adriana disse sim imediatamente. E aí todos os servos passaram pela irmã Adriana. Todos os servos passaram pela irmã Adriana. Eu falei, não, eu vou direcionar vocês. Então, eu comecei, aí nós fomos direcionados. E eu contei para ela. Eu falei, irmã, é o seguinte, tem um desejo no meu coração. Eu não sei se é de Deus, se é da minha cabeça. Ela falou, quanto tempo está isso? Já faz 5 anos. O que você pensa? Estou sentindo desejo de fundar comunidade. Mas eu não sou digno. Isso não é para mim. Eu não quero problema para mim. Isso é grande demais. Eu comecei a falar para ele, comecei a chorar, contei da visualização. Antes de ter esse relacionamento com ela, nós tivemos oração para saber se era vontade do teu retiro. Aí Deus falou. Deus veio em profecia dizendo, meus filhos, não se dispersem, estejam em meu coração, e o meu coração estará em vocês. Eu os levarei às águas difíceis. Portanto, olhem para o meu sacrifício, e grandes sinais os acontecerão. Outra profecia, sai e busca-os de fora. Contei aquilo para ela, e ela disse, filho, é o seguinte, você está quase casando, você vai ser direcionado pelo meu fundador, Luiz Antônio, da Luz da Vida. Você precisa conversar com ele. Você precisa, Deus está te tocando alguma coisa, você precisa tirar essa resposta. E eu vejo que você tem um coração missionário, você tem algo diferente. Então você tem que ter resposta, você tem que responder, você tem que falar assim para Deus, sem medo. Tá, beleza, fomos para o retiro, fizemos o retiro, saímos sem dívida nenhuma. E quando acaba o retiro, todo mundo cansado, e eu cansado. Mas se perguntasse para mim, você gostaria de ter retiro mensal? Eu gostaria, gente. Aquilo mexeu comigo. Se eu pudesse ter retiro, serei teu todo mês. Por mais luta que nós tivemos. E Deus foi tão providente que nós fizemos um retiro para 70 jovens, todos de fora, sem dinheiro nenhum. Nós giramos em torno de 10 mil reais para fazer o retiro. Em um mês, a coisa fluiu. Deus é providente. E aí tal, aí no ano passado, tentei umas 3 vezes falar com o Luiz Antônio. Na terceira vez, a irmã falou assim, o seguinte, vai lá, porque senão você não vai ser orientado. Estava saindo do serviço para ir para lá. E eu fui conversar com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio contou a história dele, aquilo mexeu comigo. Ele falou, irmão, é o seguinte, você vai reunir com os jovens da sua igreja, aqueles que você acha que tem chamado, vocês vão tirar um mês para rezar. Vocês vão rezar. Você vai falar assim, é o seguinte, gente, eu não sei se é de Deus, se não é de Deus, vocês vão rezar, e eu não sei o que é isso.
Então vocês vão me ajudar. Porque é o seguinte, irmão, tem 5 anos que você está tentando sozinho, você não dá conta. Então você tem que chamar os irmãos. Beleza. Graças a Deus, rapidinho, chamando todo mundo. Eu expliquei aquilo para todo mundo. Falei, gente, eu estou com desejo de fundar uma comunidade. Sabe o que é comunidade? Igual Luz da Vida, igual Canção Nova, entregue para a providência, entregue para a evangelização. Falei, gente, eu não sei o que é isso. E o Luiz Antônio pediu para a gente rezar. E aí vocês topam para rezar? Então eu topo. Eu li pro pessoal, vamos rezar. E aí rezaram por mim. Leonardo, você tem um chamado diferente do nosso. Tem algo de diferente aí. Vamos rezar, bora. E nós ficamos um mês rezando. E eu comecei a mergulhar. Aí eu procurei na internet questão de formação para a comunidade. Gente, que preciosidade é a comunidade. Eu olhei para a vida fraterna e disse o seguinte: gente, do jeito que eu estou, eu não vou conseguir ser santo. Desse jeito eu vou ser. Porque o Luiz Antônio perguntou assim: irmão, é o seguinte, você está me falando de passagem bíblica, tem um monte de passagens que Deus vem falando comigo desde a mocidade, né? Falei, irmão, é o seguinte, eu já entendi que Deus quer falar contigo. E você quer o quê? O que eu? Porque eu penso assim, a gente pensa assim, é vontade de Deus, a gente fica nesse impasse, porque a gente pensa que é orgulho nosso. Mas não, irmão, Deus fala contigo, do jeito que você está, no seu estado de vida, Ele fala contigo. Do jeito que você está, Ele vem em tua humanidade e comunica com você. Ele comunica com você. Deus não é um Deus que está no céu. Deus está aqui também no meio de nós. E Ele é seu amigo. Ele é comunicável. Conversa com Ele. Nós conseguimos marcar, o Luiz Antônio conseguiu marcar um dia de formação lá. E nós fomos todo mundo para a Luz da Vida. Até que foi o dia que nós deixamos aqui o seminário. Vocês estão deixando o seminário, que a gente ficou grilado com a gente. Não, a gente não pode contar, tá, mas estamos indo. E nós fomos para lá para a Luz da Vida. E nós ficamos com o Luiz Antônio. O Luiz Antônio ia falando. A Daiane falou assim que a minha cara estava vermelha. E ele falou assim: se alguém tiver carisma aqui de fundação, essa pessoa vai levantar aqui. E aquilo estava mexendo comigo. Eu com medo. Não, isso não é para mim. Não sei, eu estou discernindo ainda. E ele falou as 2 vezes. O Rony falou assim: se ele falar a terceira, o Leonardo grita. Pelo amor de Deus. E aí tal, e aquilo. Acabou. Vamos rezar, gente. Aí, vamos rezar. E aí fomos caminhar. E aí nós fomos colocar na vida. Eu prestes a casar. Construindo no fundo de casa. A gente construiu uma casa, está construindo, terminando. E aí eu comecei a deparar com o quê? Com o noivado. Eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor quer que eu termine o noivado? É para me ser sozinho? Para me ser celibatário? Não é para casar agora? Qual que é a tua vontade? E eu e a Daiane começamos a sofrer com isso. A gente chorava junto. Rezava, chorava. Tanto é que a gente olhava para a casa do fundo, ela chorando, eu chorava também e dizia: quem sabe Deus está querendo dar mais filhos para a gente, que não vem do seu ventre. Mas ela também estava em discernimento, se era vocação mesmo, se é chamado para essa vida, porque é vida de providência, é vida de entrega a Deus, de evangelização. Então não é qualquer um que aceita esse chamado, tem que ter vocação, tem que abrir mão, é ser religioso, tipo religioso mesmo. E a gente começou a chorar, a gente sofria. E eu comecei a ficar naquele impasse, fiquei desempregado, saí com uma mão na frente e outra atrás, o cara não acertou comigo, a dívida aumentou tudo, e aí eu falei: agora pronto, tem que casar, estou desempregado, fundar a comunidade, tem que ter dinheiro, estou desempregado, não tem dinheiro no bolso, e agora? Gente, que tempo difícil. Eu ia para a catedral, eu ia para a matriz, aí eu fui chamado para fazer entrevista em alguns locais, e eu ia com o coração apertado: se o senhor quer que eu trabalhe, estou aqui, nenhum serviço dava certo. Teve uma mulher que marcou comigo 3 vezes, ela não foi as 3 vezes. Eu, meu Deus do céu, vou para a catedral, vou rezar. Eu sempre perguntando para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres? Qual que é a tua vontade? É para mim isso mesmo? Para mim isso mesmo? Né? É para mim isso mesmo? E aí a gente foi assistir um filme de São Felipe Neri, ele fez uma oração, eu falei: essa é a oração. Ele disse assim, diante de Jesus crucificado: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não sei como, me ajuda. Eu falei: gente, é essa a oração. Essa é a oração. Eu comecei a rezar desse dia para Deus: Pai, quero fazer a tua vontade, mas eu não sei como, me ajuda. E aí naquele impasse, no dia 13 de abril, não aguentei mais.
lá na capela da associação e disse: Senhor, sim, eu fundo essa comunidade, eu estou aqui. Gente, é o seguinte, Santo Agostinho disse o seguinte, eu não creio para compreender, eu não compreendo para crer, eu creio para no caminho compreender o desejo de Deus. É assim que Deus faz. Deus não vai mostrar um caderno para você e dizer assim: ó, o que eu quero para você é isso aqui, ó, dá uma olhadinha, você lê, não, tudo bem, é assim, tudo bem, eu vou dizer assim. Não, Deus não é assim. Ele te dá um papel em branco e diz assim: você quer fazer minha vontade? Você olha para o papel e diz: o que é para fazer? Assina aí. O sim que a gente dá para Deus, irmãos, não é compreendendo, dizendo: é assim que eu vou ganhar, é assim que eu vou ser, eu vou sofrer, não, é isso, eu vou ser. Não, o chamado de Deus é o seguinte: quer ou não quer, filho? Quero, Senhor. Aí sim, você disse sim, aí Ele vai te mostrar o caminho, aí Ele vai te enviar. Mas o primeiro passo, além dele que te procura, é você que dá. Eu disse sim no dia 13, no dia 14 ele começou a falar comigo, e começou a suscitar nos treinos, começou a suscitar, e aí eu fui rezando, as palavras vindo, visualização, tal, profecia, e aí veio assim: Senhor, mas o que é para falar? O que é para ser? Eu falei assim: ame os não amáveis. Foi o seguinte, no dia 21, que foi dia 21 de abril, que foi dia de Tiradentes, foi feriado. Nós fizemos uma vigília aqui com a comunidade, com aqueles que queriam, que estavam no discernimento. E aí eu falei assim: olha, é o seguinte, eu estou sozinho, você quer coisa da minha cabeça, então o senhor vai suscitar isso nos outros. Se é para ser comunidade, se é para ser carisma, então é o seguinte, o senhor vai suscitar na boca dos outros. Vou ficar calado, tem um de amado que eu não conheço, não sei disso não. E aí nós fomos rezar na vigília aqui, e aí soltou, a pessoa leu a palavra. Mateus 5,43. Se cumprimentais uns aos outros, que diferença faz? Vocês ouviram: amai os vossos amigos e detestai, odiai os inimigos. Eu digo o contrário: amai os vossos inimigos. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Deus falou. E aí nós fomos rezar diante de Jesus Eucarístico. E eu falei para o pessoal: gente, eu digo uma coisa, eu não sei vocês, mas eu não dou conta mais. Do jeito que eu estou, eu não vou ser santo do jeito que minha alma deseja. Eu preciso viver em comunidade, eu preciso viver recluso. Do jeito que eu estou trabalhando, do jeito que eu estou estudando, nada me preenche, só preenche Deus. E eu vou viver em comunidade, não sei de vocês, mas eu vou. E aí, no meio da turma, suscitou o desejo no coração de alguns. E assim, nós fundamos desde abril a comunidade. Somos comunidade chamada Perfeita Caridade. Um nome muito forte, muito grande. Não sei como vai acontecer. Procurei o Paritomas desde o começo está com a gente. Procurei a RCC Nazaré, sabe dessa comunidade. Nós vamos trabalhando, nós vamos estudando até não sei quando, mas nós dissemos sim à vontade de Deus. Chamar aqui a Daiane, chamar aqui o Valdemar, o Lohane. Esses também sentiram o mesmo desejo do que eu. Eles começaram a ver a vida, a história, e perceberam que do jeito que está, o desejo que tem, não é suficiente. Tudo que faz na igreja, tudo que já trabalha na igreja, tudo que já reza, não mata a vontade. Eles olham para o tempo, eles olham para a vida e falam: só ser médico não é suficiente, só ser fisioterapeuta não é suficiente, só ser gestor não é suficiente. Eu preciso de mais de Deus, eu quero mais de Deus. E eu quero dizer isso para você, meu irmão, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. E aqui hoje é a primeira vez que a gente se coloca, chamando a Lúcia para participar com a gente, a Capela Saber, o grupo sabe que nós somos anjos da paz onde nós somos. Foi nesse grupo tão pequeno, numa igrejinha tão simples, nos confins de Goiânia. E muita gente já sabe a história dessa capela, quanta coisa aconteceu de sobrenatural aqui. Pessoas que dizem assim: eu sinto algo diferente aqui. Eu sinto algo que eu não sei o que é.
Deus foi capaz de escolher. Então não há, irmãos, não há limite, não há distância. É por causa do pecado, irmão, Deus não está nem aí com o teu pecado. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus não está muito preocupado com o teu pecado? É porque Ele sabe que Ele é o único que pode tirar o pecado de você. Ele é o único. Esse negócio de rezar e não abrir o coração, porque eu sou pecador, você é um frouxo. Você não entendeu o poder de Deus na tua vida ainda. Você não entendeu. Deus é capaz de tirar o pecado de você. Não pare, jovem. Não pare. Ronaldo, domingo passado, disse que Deus vai levantar, só precisava de 4 doidos. Aqui tem 4 doidos. E eu acredito que tem muito mais doido aí também sentado nesses bancos. Eu acredito que tem doidos aqui sentados que ainda não se abriram a Deus. Mas Deus quer usar para mudar o Residencial Itaipu, para mudar o Real Conquista, para mudar o Jardim Itaipu, para mudar os setores adjacentes, porque nós não aguentamos mais ficar sentado no banco e vendo a juventude sendo destroçada pelas drogas. Gente, nós temos que olhar para isso e dizer: eu tenho parte disso, eu preciso mudar o meu setor, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer alguma coisa. Só parado não muda. Não adianta ir para fazer impeachment para Dilma. Não adianta ficar brigando com o governo, quando o primeiro a ser mudado é você. É você que precisa dizer sim a Deus primeiro. Não é o governo que não vai te fazer feliz, não é o salário que vai te fazer feliz, não é 5.000 na conta, não é mulher bonita, não é homem bonito, não é estudo de pós-graduação e para lá. Não é viajar o mundo, porque Salomão tinha 1.000 mulheres. Salomão, na época de Salomão, a prata para ele era tipo terra, porque tudo era de ouro. E ele foi capaz de escrever o livro de Eclesiastes e dizer: tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Como se o rei Salomão dissesse: eu entendo o que eu estou falando, já tive tudo nessa vida, e eu digo para vocês: tudo é loucura. O que vale? Amar a Deus, viver os teus mandamentos, fazer a vontade dEle. Sabe o que vai alimentar o teu coração, jovem? É fazer a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero retomar essa música, no qual foi dessa música que nós tiramos o nome do nosso retiro, Serei Teu. E essa música é a nossa oração de hoje. Eu convido você, se você sabe, cante. Melhor ainda, não cante, só escute e deixa com que esse canto seja a tua oração.